Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, enfim, a depender do horário, em que for assistir essa aula. Então, eu quero fazer essa aula bem introdutória, tá? Trazer alguns tópicos, alguns aspectos relacionados ao ensino de língua portuguesa. E, e quando eu coloquei essa temática para essa aula, né, chega a ser engraçado, assim, porque é difícil falar em poucas palavras, sobre esse assunto, porque tem muita coisa para se falar sobre o ensino de língua portuguesa, né? Existe uma quantidade enorme aí de livros, eu pensando aí nos livros que eu li durante a minha formação acadêmica, né, entre graduação e pós-graduações, a quantidade de livros que eu li sobre o ensino de língua portuguesa. Tem muita coisa realmente para ser dito. Mas eu quero trazer aqui alguns aspectos pontuais, tá? Que são a razão pela qual já há um bom tempo que eu venho procurando, desejando levar mais esses conhecimentos a público, falar mais sobre isso, conversar com os meus pares, né, com outros professores aí, do Brasil, né, outros professores que enfrentam diferentes realidades, mas que têm aí alguns desafios que são semelhantes no processo de ensino da língua portuguesa, né? E trazer alguns aspectos aí teóricos, conceituais para a nossa prática do dia a dia, né? Então, aliar aí o que nós estudamos, o que os estudos linguísticos mais recentes, né, trazem, o que já tem sido disseminado já nos nossos materiais didáticos, já na nossa base nacional comum curricular, mas que ainda existe uma certa dificuldade de vermos esse processo acontecendo, essas mudanças, esse trabalho com a linguagem acontecendo da forma como está escrito nesses documentos, acontecendo na escola, né, no chão da escola, de fato, da forma como está acontecendo. E assim, eu tenho uma visão, eu gosto de dizer, pensar assim, que eu tenho uma visão otimista, porque eu não vejo como uma forma, como eu vou dizer, eu não vejo como uma forma. Eu acredito que nós evoluímos bastante, sabe? Eu não vejo como uma forma ruim, mas ainda nós estamos longe, de termos uma educação linguística, né? E esse é um termo que eu vou falar mais adiante, então até vou deixar aqui um lembrete para não esquecer de falar sobre educação linguística, sobre esse conceito de educação linguística. E também, só ele daria para nós ficarmos algumas horas, né, em um vídeo, mas não é o nosso propósito aqui ficar horas em vídeos, mas sim nós conseguirmos trazer aí para o nosso contexto de sala de aula, aspectos relacionados à prática mesmo, né? O que vai interferir, o que vai mudar, enfim, né? Então, aí eu trouxe o papel do professor, né? Da professora de língua portuguesa. E eu sei que quando eu escrevi isso, né, como tópico, eu pensei assim, me deu uma certa inquietação, porque quando se fala assim o papel do professor, pelo menos o que me veio, né, essa inquietação de como se nós não soubéssemos o nosso papel. E aqui eu me coloco no coletivo mesmo, né? Eu não sei aí se outras pessoas vão se identificar com essa sensação, com essa inquietação. Mas eu sinto isso, assim, às vezes de ter, mas alguém quer vir de fora aqui dizer para mim qual é o meu papel, sendo que eu já tenho, sei lá, X anos de magistério, já tenho X anos de sala de aula, né? Já tenho a minha trajetória, e alguém agora vai querer me dizer, esse aqui é o teu papel. O que que eu estava fazendo, então, todos esses anos, né? Mas não é com essa pretensão que eu venho trazer isso, né? Na verdade, eu quero me colocar bem num lugar de humildade mesmo, num lugar dialogado,
mas num lugar também de trazer provocação, sabe? Problematização, porque isso é muito importante e é relevante para nós, e nós temos visto, de uma forma geral, um quadro que eu qualifico como preocupante, alarmante, né? E isso já não é de hoje, só que as coisas parece que têm se intensificado, digamos assim, né? As coisas não vinham por um caminho muito bom e nós viemos fazendo mudança, então houve algumas mudanças pensadas em termos aí de políticas públicas educacionais, inclusive, né? Nós temos hoje avaliações em nível nacional, né? Dos níveis aí de aprendizagem, de compreensão, né? De leitura, e também de outras disciplinas, né? Avaliações nacionais, mas centralizadas principalmente nas disciplinas de português e de matemática, né, na leitura e na questão de raciocínio matemático, né, de cálculo, enfim, porque existe algum um grande déficit, vamos dizer aí, né, existem problemas aí, desafios que nós precisamos enfrentar. Então, diante disso, né, quando eu coloco esse tópico aí do papel do professor, da professora, me aliando aí, né, com o que trazem os estudos linguísticos, né, o que nos traz, inclusive, pesquisas, né, pesquisas sobre a sala de aula, né, sobre o processo educativo, o que que nós vemos? Nós vemos que existe uma necessidade muito grande, existe uma carência muito grande de nós trabalharmos com os nossos alunos a leitura e a escrita. Então, de uma forma geral, o que nós conseguimos observar é que existe uma grande dificuldade dos nossos alunos, e quando eu digo aqui os nossos alunos, eu estou falando de uma forma geral, bem geral mesmo, bem ampla, né? No nosso país, existe uma grande dificuldade em termos de leitura e de escrita. E aí nós podemos nos questionar a que se deve a isso, né? De onde vem essa dificuldade, onde é que nós estamos errando, e nós aqui, como educadores, né? Nós como professores, nós como todo um corpo docente, né? Não digo nós individualmente, mas nós enquanto sistema educacional mesmo, né? Onde que nós podemos estar errando, o que que pode ser feito, o que que pode ser pensado com relação a isso, né? Então, aí, eu gosto muito de uma citação e eu procurei ela para ler para vocês e não encontrei. Então, acredito que não seja para eu ler. Olha aí. Mas eu anotei, e eu acabei não encontrando essa anotação. Mas eu lembro que me chamou a atenção e que eu registrei, mas eu não vou saber, não vou poder ler, né, para dizer exatamente com as mesmas palavras o que eu li, mas eu posso trazer aqui como parafraseando, né? Ou seja, eu posso contar do que eu li, né? Do que eu lembro dessa frase, que é uma frase da Irandé Antunes. Então, ela é uma professora, estudiosa da língua, né? Linguista também, professora, até onde eu saiba, lá da Universidade de Pernambuco, acredito que é onde ela atua ainda, que publicou vários livros falando sobre sala de aula, né? Falando sobre ensino de português, falando sobre processo do ensino da escrita, sobre o ensino da leitura, e ela traz uma linguagem muito acessível. Eu gosto muito da obra dela, porque ela procura dialogar assim com os professores mesmo, né? E a leitura dos textos dela é muito fluida, assim, né? Então, é uma escrita formal, sim, é um texto acadêmico, mas é um texto acadêmico fluido, é um texto acadêmico que quase soa como uma conversa, né? É de fato uma conversa aí com os professores. E ela traz
que aí, né, do ponto de vista dela, né, e é algo que eu me identifico e eu acredito que seja, de fato, o nosso papel, de trabalhar aí as competências de leitura e de escrita dos alunos. Não, então ela coloca assim, até de uma forma mais ampla, mas em poucas palavras seria isso, né? Trabalhar com os alunos as suas competências de leitura e escrita. E tinha mais algo aí que acrescentava de relacionar para a comunicação, né? Para que os alunos saibam se comunicar, seja por escrito, seja oralmente, nas mais diversas situações comunicativas, né? Então, aí, quando eu penso aí nessas diversas situações comunicativas, também vai incluir aí diferentes tipos de textos, diferentes gêneros, diferentes suportes, né? Seja a escrita manuscrita, né? À mão, seja a escrita no meio digital, mas ainda a escrita no meio digital ainda é muito amplo, pode ser escrita de uma mensagem no WhatsApp, pode ser escrita de um e-mail, pode ser escrita numa rede social, pode ser escrita de o preenchimento de um formulário para inscrição de um curso, pode ser escrita. Enfim, aqui eu estou pensando em diferentes formas de escrita, para ver como é algo muito amplo, né? Mas que o nosso papel enquanto professor de português, professora de português, é de trabalhar com os alunos essas competências, né? Trabalhar com os alunos a leitura e a escrita de forma que possamos avaliar que eles são leitores e escritores competentes na língua portuguesa, né? Então, não só trabalhar aí a norma culta, a norma padrão, mas trabalhar as suas variantes, trabalhar a situação comunicativa, as diferentes situações comunicativas, os diferentes contextos, né? Tanto na leitura quanto na oralidade. Aliás, sim, tanto na leitura quanto na escrita quanto na oralidade. E o quão difícil é isso, o quão amplo é isso, e o quão vai longe do que tradicionalmente se faz na aula de português, né? E muito nos últimos anos, nas últimas décadas, tem se falado sobre esse ensino tradicional, né? E muitas vezes críticas pesadas e fortes ao ensino tradicional. E eu já vou mais por um caminho do meio, né? Porque o novo, ele não se sustenta sem uma base do tradicional, do que vinha sido antes. Então, não quer dizer que nós vamos abandonar totalmente o trabalho pedagógico que já vem sendo feito há tantos e tantos anos sobre o ensino da língua portuguesa, mas fazer com que ela se renove, se reinvente, né? E inove para que possa atender às demandas do nosso aluno de hoje, do nosso aluno do século XXI. Então, porque o que acontece? A questão das tecnologias fez com que nas últimas décadas, né, nós mudássemos muito a nossa forma de interagir com o mundo. E a nossa visão de mundo, tudo isso se ampliou. E isso é muito recente para nós, né? Isso é tudo muito recente para todos nós. Tem uma geração, uma leva aí dos mais jovens, os alunos que estão aí abaixo dos 20 anos, nessa faixa etária, ou ainda mais novos, nossos alunos que estão nesse momento agora no ensino fundamental, entre o sexto e o nono, que são os nossos alunos aí, isso eu me refiro falando agora em 2024, né? Mas pensando nesses alunos aí que estão nessa faixa etária entre os 11, os 14, 15 anos, eles, 11, às vezes 12 anos, depende, né? Eles já vieram mais inseridos nessa questão tecnológica, né? Então é uma geração que já veio mais inserida nessa questão tecnológica, então muitas coisas para eles são comuns, são normais. Mas para quem já é de uma geração um pouco mais antiga, anterior, já vivenciou alguns processos de mudança e já vê o quão diferente é
a nossa vida hoje do que era alguns anos atrás, né? E nisso eu falo de 10 anos atrás, as coisas já eram bem diferentes, né? Quando essas crianças nasceram aí, né, esses supostos alunos aí, a gente pensando no ensino fundamental, né, dos anos finais aí, de sexto ou nono, quando eles nasceram, a realidade era uma, hoje que eles estão adolescentes, a realidade já é outra. E isso influencia também a forma como nós lemos e como nós escrevemos. Mas então, por que nós queremos ensinar a ler e a escrever do mesmo jeito? Porque se as coisas mudaram, se tudo mudou no mundo, se a gente teve todo esse avanço tecnológico, se tantas coisas mudaram e evoluíram, né, e já não são mais como eram antes, por que que nós queremos ainda ensinar a língua portuguesa da mesma forma como nós fazíamos antes? Não parece muito coerente, né? Se nós formos pensar por esse lado, existe uma incoerência, porque também o perfil desse aluno a que eu estou me referindo agora é um perfil diferente dos alunos de anos atrás. É um perfil cada vez mais diferente. E aí disso, né, com relação a isso, cada vez mais nós temos desafios em sala de aula, de mantê-los motivados, de mantê-los concentrados, de mantê-los participantes aí da aula, né? De mantê-los aí numa postura ativa de aprendizagem, ou seja, de mantê-los aí de fato interessados e de fato conscientes do seu próprio processo de aprendizagem, porque isso também precisa ser ensinado, né? Então, tem muitas questões aí nesse aspecto, né? Que vão entrar nesse segundo item aí, que são os desafios do professor. E aqui me referindo ao professor de língua portuguesa, tá? Mas que poderia se ampliar para os professores de outras áreas, né? Essa introdução aqui, né, toda que eu trouxe, poderia se ampliar para professores de outras áreas, porque também são um desafio de todos nós, tá? Então, a minha reflexão é com relação a isso. Existe uma grande insistência, existe uma grande resistência por uma boa parte do corpo docente, dos professores de português, dos professores de língua portuguesa, com relação ao ensino da língua portuguesa. E eu entendo que uma parte dessa resistência seja por conta da formação que tiveram, mas eu vejo que essa resistência não é só dos professores que se formaram há mais tempo, que a gente pode dizer que, né, quando se formaram, se trabalhava de tal forma, enfim. Uma que nós temos uma grande possibilidade hoje em dia de formação continuada, então, inclusive políticas dentro de políticas dentro do próprio regime jurídico aí, né, dos professores, enfim, políticas de formação continuada, né, tanto a nível estadual como a nível municipal, né, as mantenedoras aí, as redes, tanto a rede estadual quanto a rede municipal, elas têm investido, né, trabalhado em legislação, inclusive, de garantir aí e exigir também, garantir e exigir também desse professor que ele tenha cursos, que ele tenha formação continuada, que ele, né, são oportunizados, né, momentos aí de se refletir sobre a prática, sobre a sala de aula, né? O próprio processo de construção, de escrita da BNCC, né, passou também por esse momento de avaliação nacional. Nós tivemos momento de sentar, de revisar ali algumas das propostas, enfim. Então, mesmo quem já se formou há mais tempo do corpo docente, né, com certeza tem passado por processos de atualização, né, de formação continuada. E também existe uma grande leva de professores que entraram recentemente no mercado. E por recentemente aqui eu vou dizer que tem aí os seus 20 anos de magistério, né? Ou menos anos de magistério, 20 anos, 15 anos, 10 anos, enfim, mas que também acabam muitas vezes reproduzindo essas práticas
desse ensino dito tradicional, tá? Vou colocar aqui um subitem, né? Desse ensino tradicional. Também outro termo, né? Outro conceito aqui que poderíamos ficar horas falando, mas não é o meu objetivo ficar destrinchando o que seria esse tradicional, tá? Mas de nós pensarmos, né? Desse tradicional aqui, de ficarmos focados mais no estudo da frase do que no estudo de um texto, de ficarmos mais focados, o que eu estou me referindo por tradicional, tá? De estarmos mais focados em aspectos gramaticais soltos, conteúdos soltos, do que o trabalho por gêneros, por exemplo. Então, estarmos mais focados, nós vamos estudar substantivos, e aí nós vemos tudo sobre substantivos, ou nós vamos estudar adjetivos, né? Nós vemos tudo sobre essa classe gramatical, ou função assintática, nós vamos trabalhar, sei lá, adjunta de nominal, me veio aqui. E aí eu ficar trabalhando adjunta de nominal. Então, isso seria, e trabalhando muito em cima dessa nomenclatura, tá? Trabalhando aí fora do texto, trabalhando com frases descontextualizadas, né? Trabalhando com texto, mas com texto só para retirar a frase lá para fazer análise sintática, né? Ou análise de classe gramatical, enfim. Então, esse seria esse ensino mais tradicional. E eu enfrentei, né? Neste exato momento aqui que eu estou gravando o vídeo, eu não estou como professora de português, mas eu atuei até o ano passado como professora de português, na verdade, até o ano anterior. Até 2022 eu atuei como professora de português, fechando aí um ciclo de 10 anos oficialmente como professora de português, fora alguns aninhos aí que eu trabalhei como professora particular, ou que eu estava ainda em graduação. Então, assim, eu enfrentei alguns desafios, né? Muitos desafios enquanto professora de língua portuguesa, porque eu havia estudado, né? Conhecido aí os principais autores sobre ensino de língua do nosso país, então havia estudado as diferentes concepções de linguagem, né? As diferentes abordagens, havia estudado, inclusive com autores internacionais, que a gente tem aí algumas referências também, e, e eu queria aplicar tudo isso na minha sala de aula quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a minha prática como professora regente, de fato, né? Quando eu assumi as minhas primeiras turmas. E o meu desafio foi muito nesse processo do ensino da leitura e da escrita. Na parte prática mesmo, colocar a mão da massa. Qual o meu desafio? O meu desafio não era nem o como fazer, porque eu sabia como fazer, né? Eu sabia bem o como fazer, eu sabia as etapas, eu sabia como trabalhar o processo da leitura, né? Das diferentes estratégias, né? Porque não existe uma única forma de se trabalhar a leitura, mas a leitura ali com o meu propósito específico, agora eu quero que os alunos leiam para tal coisa, agora nós vamos ler com tal objetivo. Então, eu sabia, né, diferentes estratégias de leitura, eu tinha todo esse conjunto, mas eu esbarrava numa questão muito prática, né, que era a questão que me atrapalhava muito nesse processo, era a minha questão, uma super equação que eu tinha aqui, que era de tempo versus número de alunos, fazer uma fórmula matemática de alunos, turmas, barra turmas, né? Versus carga horária. Carga horária. Então, essa é uma grande equação matemática aqui, que foi o meu grande desafio, assim, para trabalhar o ensino da leitura e da escrita da forma como eu queria, né? Trabalhar a educação linguística da forma como eu queria, como eu havia aprendido, e como eu sei que é
vamos usar aí a palavra ideal, né? Mas que seria a forma ideal, a forma mais proveitosa para os alunos mesmo, né? De nós trabalharmos a leitura e a escrita. E eu esbarrei nessa questão, porque eu queria trabalhar com os alunos, muitas vezes, fazer mais atividades escritas, né? Trabalhar com eles mais textos, né? Diferentes gêneros que eles escrevessem, que a gente pudesse ter o trabalho ali. E às vezes eu esbarrava na dificuldade de conseguir ter tempo por causa do grande número de alunos e turmas que eu tinha e a grande carga horária que eu tinha. E dessa carga horária eu tinha uma parte para fazer a preparação das aulas e a correção, mas era o mínimo, né? Não correspondia, era 0,001% do tempo que eu precisaria, né? Eu conseguia, aliás, com a carga horária que tinha ali, aquelas 2 horas que nós temos a cada 20, né? 2, 4 horas que nós temos a cada 20 horas, era um tempo que não fechava para fazer o processo de correção, o processo de reescrita com os alunos, né? Orientar a reescrita, né? De fazer a reescrita, como o tempo em sala de aula às vezes era difícil, eu procurava fazer no início, escrever bilhetes para a reescrita, então eu queria escrever para cada aluno o que ele precisava melhorar no texto, quais os pontos fortes que o texto dele tinha, porque eu considerava muito importante falar sobre os pontos fortes, mas falar também sobre o que poderia ser melhorado, enfim. E é óbvio que eu me frustrei muito, porque aí eu percebi que essa equação aqui não fechava para eu conseguir fazer o meu trabalho. Não fechava. Até mesmo a forma como as minhas primeiras avaliações foram, né? Que eu fiz muitas avaliações com todas as minhas turmas, avaliações com muitas questões dissertativas, né? Avaliações quase todas dissertativas, ou seja, os alunos tinham que escrever ali as respostas sobre o texto, enfim. Bom, muitos levaram muito tempo, então eu tinha essa dificuldade, alguns alunos quase não conseguiam concluir as minhas avaliações no tempo ali previsto, isso varia de escola para escola, de região para região, né? Enfim, mas no começo, quando eu comecei a trabalhar no período de 45 minutos, e essa foi uma das dificuldades, e depois a minha dificuldade de conseguir corrigir essas avaliações deles. De forma que no meu primeiro, isso é experiência pessoal, né? No meu primeiro conselho de classe, né? No meu primeiro fechamento de notas aí que eu tive enquanto professora regente, eu não havia fechado as notas dos meus alunos. E eu atrapalhei todo o processo da escola. Porque, por causa da forma como eu tinha feito as minhas avaliações, me demandou muito mais tempo do que eu imaginava que eu ia levar para conseguir corrigir tudo com qualidade de presença, com a qualidade de ler e reler, que é algo que eu gosto e acho importante ler e reler e procurar entender o que o aluno estava querendo expressar ali, para poder orientar, para ver se dá para validar ou não, para, né? E aí, isso foi uma experiência bastante frustrante, assim, porque por um lado, eu vi que trabalhando da forma como eu queria trabalhar, eu não ia conseguir me encaixar no sistema. E me encaixar no sistema era importante, porque o sistema ele é maior do que eu, né? Muito maior do que eu. E eu estava fazendo parte daquele sistema e eu precisava me encaixar nele, né? Então e aí eu precisei ajustar o meu ensinar de língua portuguesa, passar não a ensinar tanto da forma como eu de fato gostaria, porque era inviável, mas fazer o possível. Mas fazer o possível tentando fazer o meu melhor dentro do possível, tá? Então, e isso é bastante desafiador, e cada um vai saber a sua medida, né? Por isso que
é difícil, assim, às vezes, quando alguém vem falar sobre o papel do professor, da professora, eu senti essa inquietação, porque eu me coloco no lugar de, se fosse uma outra pessoa vindo falar para mim qual é o meu papel. E isso me geraria revolta, e eu imagino que talvez tenha gerado revolta em alguns de vocês, mas no sentido de pensar em possibilidades, tá? De pensar em possibilidades, porque nós vemos que algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado, e ao mesmo tempo a gente precisa se encaixar no sistema. Mas de repente, talvez a gente não precise tanto encaixar no sistema, talvez a gente precise escancarar o sistema, e talvez os resultados negativos que nós temos tendo, né, que nós viemos tendo aí em termos de habilidades de leitora, de habilidades dos alunos, mostrem que existe um problema no sistema, e de repente esse sistema vá mudando, porque algumas coisas no sistema já mudou, né? Hoje em dia já se considera, houve tempo que nem se considerava que precisava planejar, né? Como se fosse algo que a aula fosse estar ali pronta, antes se seguiam os livros, né? Tinha um livro ali, aula 1, aula 2, aula 3, as cartilhas, sei lá o quê, né? Que se pegava ali e se começava daquela ponta e seguia, e hoje em dia já se sabe que não é assim, que nós precisamos pesquisar, que nós precisamos montar, que nós precisamos organizar o que vamos apresentar para os alunos, e que isso, na verdade, é tão importante o quanto o processo lá da ponta, que é o estar na sala de aula, se não mais. Olha, às vezes o planejamento é, olha, quase mais importante do que. Não, seria exagero, né? Colocar o planejamento mais importante do que a execução, mas ele tem um peso bem grande, assim. Porque um bom planejamento, ele vai dar um bom resultado lá na sala de aula. E mesmo que às vezes pode acontecer, né? Pode ter acontecido já aí, já aconteceu comigo algumas vezes, de ter lá um super planejamento, chegar lá na sala de aula e aquele planejamento não rolar da forma como eu pensei. Aquelas atividades ou demorar mais, ou demorar menos, ou não engajar, ou o aluno ter muita dificuldade para fazer aquilo ali que eu planejei. Mas isso aí serviu como experiência para eu repensar para os próximos planejamentos. Então, de qualquer forma, aquilo ali foi positivo. De qualquer forma, aquele planejamento funcionou. Ele cumpriu o seu propósito, dando certo ou não dando certo. Se não deu certo, para que eu possa fazer um outro planejamento que dê certo. Se deu certo, ótimo, vamos seguir mais desse caminho, mais por esse caminho, né? Então, pode ser que esses problemas que nós estamos tendo com o ensino da leitura e da escrita acorde para a realidade de que é preciso pensar nessa equação aqui. Tempo versus número de alunos que o professor tem, versus número de turmas, às vezes, que ele tem, número de escolas, sei lá, 20 horas, 40 horas, 60 horas. O professor de 20 horas, ele vai ter mais dificuldade, menos dificuldade que o professor de 60 horas. Mas ainda que seja um professor de 20 horas, com turmas de 40 alunos, ainda assim é desafiador trabalhar a leitura e a escrita. Por quê? Porque ler só se aprende lendo. E lendo de um jeito orientado, tá? Não só a decodificação, né? Aqui nós não estamos falando sobre leitura como decodificação. É o processo inicial, é importante, é o processo lá da alfabetização, do letramento, enfim, mas é a decodificação. Agora, aprofundar aí, né, nessa formação do leitor, trabalhar a leitura, isso precisa de um direcionamento mais específico. Precisam de atividades mais específicas. E não é só atividade de compreensão do texto, interpretação do texto, como se dizia antes lá, que é umas perguntas lá, que a maioria das respostas se encontram ali, explícitas no texto. Não. É uma leitura que de fato potencialize e ressalte ali o olhar do leitor. É mais do que dizer aquilo que está ali no texto. É bem mais. E aí, dentro dessa leitura, vai entrar também a parte gramatical. Porque uma dificuldade, uma grande dúvida dos professores é, tá, mas é a gramática, onde é que fica? E esse ensino tradicional aqui na aula de língua portuguesa, a gente pode associar muito ao ensino da GT. Tanto, né, GT aí, gramática tradicional, tá? Então, vou colocar aqui.
ensino da gramática tradicional. A gramática tradicional, ela vai estar aqui, ó, no ensino da leitura e da escrita. Mas eu acredito que já esteja mais do que provado que ensinar isso aqui não faz com que o aluno saiba escrever. Se fizesse com que o aluno soubesse escrever, a gente não tinha tantas páginas de memes aí, de absurdos ortográficos que nós vemos nas redes sociais. E que nós rimos, e aí eu coloco nós rimos, eu me incluo nessa, né? Aí como pessoa comum, né? Digamos assim, mas como pesquisadora estudiosa da língua, eu sei que aqueles erros que a gente pode chamar de grotescos ali, é um erro grotesco, chega a doer no coração, é uma hipótese que a pessoa fez com base nos sons da língua. E às vezes a palavra é junta e ela separa, às vezes a palavra é separada e ela junta, às vezes a palavra é com S ela coloca com Z, mas ela fez uma hipótese. Ela não tem dominado, essa pessoa que comete esses erros, ela não tem dominado a convenção, porque a ortografia é uma convenção. A escrita é uma convenção, é uma regra. Ela não sabe as regras, né? Ela não sabe as regras. Mas o mais grave, não vamos colocar demais, né? De mais grave, mas algo que é muito grave, que às vezes nós temos alunos que sabem as regras da ortografia, mas não sabem se expressar. Não sabem colocar no papel aquilo que eles estão pensando. Ou leem algo no papel e não conseguem ir além daquilo que está escrito. Além do decodificar, não conseguem entender os implícitos, os explícitos, não conseguem entender o discurso, a intencionalidade, às vezes, por trás. Fica só numa leitura rasa, uma leitura superficial. Então, isso é bastante problemático. Então, o caso não é abominar que algumas pessoas vão lá defender, porque nós temos que ensinar a gramática tradicional, né? Como é que nós não vamos ensinar gramática? Ninguém está dizendo para não ensinar mais gramática, mas é como que vai ensinar essa gramática? Vai ensinar só essa gramática? Porque só ensinar gramática não ensina a ler, só ensinar gramática não ensina a escrever. E o que a gente precisa dessas pessoas na vida prática é que elas saibam ler e escrever. Seja na rede social, para que a gente não tenha que ler comentários ali com que a pessoa não usa um ponto, não articula alguma coisa, não sabe onde termina e começa aquele comentário ali que ela quer fazer sobre aquela matéria que ela leu, aquela publicação. Que pelo menos nossos alunos saibam escrever um comentário na rede social. Você saber escrever uma dissertação de mestrado, talvez não, nem todo mundo vai saber, mas que ele saiba escrever um comentário na rede social que a gente consiga ler e entender o que ele está colocando ali. A gente não tem que ler uma, duas, três vezes e uma coisa emendada na outra, e meu Deus, tem uma coerência o que ele está dizendo, né? Que tenha uma coesão, uma articulação. Muitas vezes coerência tem, mas não tem uma coesão, não tem uma articulação de ideias, não dá uma continuidade, é um bloco só e vai assim do jeito que foi. Às vezes a pessoa nem releu o que ela escreveu, tá faltando uma palavra ali que é chave para a gente entender o que ela queria dizer, mas ela pensou na cabeça, pensou a palavra e não chegou a colocar, né, a digitar, a escrever, e aquela palavra faltou. Isso falando nas redes sociais, tá? Então, nós precisamos também reformular os nossos conceitos de leitura e escrita, porque justamente o que eu estava falando no início do vídeo, as nossas práticas de comunicação mudaram. Hoje em dia, nós usamos muito o meio digital. E no meio digital, o que mais nós fazemos é ler e escrever. Por que não trabalhar essa leitura, né? Leitura e essa escrita na sala de aula? Temos que trabalhar essa leitura e escrita na sala de aula. E aí, uma coisa que eu percebi nos últimos anos e é que eu fazia, né, com os alunos, os meus alunos, eu trabalhava a escrita de textos mais curtos. Às vezes eu não conseguia trabalhar e fazer várias reescritas e fazer várias produções de textos mais longos.
mas de textos mais curtos, sim. Então, às vezes, trabalhavam um determinado texto e pedia que eles escrevessem um comentário sobre aquele texto, o que eles tinham gostado, o que tinha chamado a atenção. É uma prática simples de escrita, parecido com um comentário na rede social, mas ali eles já tinham que exercitar esse processo de passar as ideias para o papel. E aqui não são só os alunos da educação básica que têm dificuldades com isso, nós temos alunos que estão chegando no ensino superior com dificuldade nisso. Nós temos alunos que estão saindo do ensino superior com dificuldade nisso. Colocar as ideias no papel. Porque às vezes nós temos alunos que estão se formando, que precisam fazer lá o trabalho de conclusão de curso e não sabem escrever. E quando eu digo não sabem escrever, não estou dizendo que eles não estão alfabetizados. Eu estou dizendo que eles não conseguem articular as suas ideias no papel. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso mostra que existe sim um problema que nós viemos ignorando, um problema que às vezes até nós rimos, um problema que já virou meme na internet, nós estamos rindo lá das dificuldades de ortografias da pessoa, mas que é algo muito maior. Porque aí pensando, né, quem vão ser os professores de português do amanhã? Né? Quem vão ser? Porque aí, pensando que de toda essa geração, alguns desses alunos que têm essas dificuldades da leitura e da escrita, eles vão ser professores. Então, daí entre também essa questão do ensino tradicional, talvez, porque é o que nós estamos acostumados. E porque é o que dentro do sistema se torna mais fácil e prático. Que é mais fácil? Eu preparar toda uma sequência didática, um projeto, pensando num tema, trabalhar aquele gênero, buscar exemplos do gênero, trabalhar com os alunos, pensar, criar uma situação comunicativa em que eles escrevam para alguém, lararara, ou eu passar no quadro um exercício sobre adjunto adnominal? Que é mais fácil? O que se encaixa mais no meu sistema, sei lá, de 45 minutos que eu tenho com eles, às vezes? Português ainda tem uma carga horária privilegiada, né? Porque são as disciplinas que importam, né? Que tem a carga horária maior. E eu falo isso com ironia, tá? Porque eu trabalho também com inglês, que é aquela disciplina que às vezes tem só uma horinha por semana, que é a disciplina que não importa, né? Português importa. Porque é assim que os alunos medem, né? Tem mais carga horária, é mais importante. E, de fato, tem uma lógica por trás disso, né? Um porquê. Mas, enfim, o dia que nós conseguirmos repensar o nosso conceito de língua, de linguagem, nós vamos perceber que todas as disciplinas, na verdade, trabalham com a língua portuguesa. Todas as disciplinas têm como base a nossa própria língua, porque as outras disciplinas são aprendidas a partir da nossa própria língua. Então, o que acontece é que no ensino tradicional a gente fica na metalinguagem, a gente fica dando nome para as coisas que nós usamos na língua, quando de fato o importante é saber usar essa língua, não saber os nomes, mas saber usar essa língua, saber escrever, saber ler, em diferentes contextos, em diferentes situações, aliada à vida daquele sujeito. Então, assim, eu trabalhava também, obviamente, e como eu já falei uma vez aqui, já falei aqui anteriormente, né? Não é a questão de excluir isso aqui, mas poder trabalhar, talvez não isso aqui, não depende da forma como trabalhar, né? Mas trabalhar isso aqui que está dentro disso aqui da escrita, está dentro da leitura. Também vai se fazer revisão gramatical, também vai se trabalhar ortografia, mas quando trabalhar a leitura e a escrita, não pensar só nisso, pensar na coerência, pensar na coesão, na articulação de ideias, pensar nas escolhas semânticas, pensar ali no universo ali, vai ser um texto multissemiótico, vai ser um texto verbal, vai ser um texto
Vai ser um texto não verbal. Pode ser, de repente, né? Alguns textos, a maioria, né, que nós temos aí, muitos são, usamos das multissemioses, né? Do verbal e do não verbal. Mas, às vezes, o não verbal, ele vem bem, em alguns gêneros, né? Vem bem marcante também por questão do mundo digital. Vem bem marcante para nós as imagens associadas a um texto escrito. Ou saber, eu saber falar sobre algo que eu vejo, uma imagem, também é um processo de escrita. Também é uma atividade de escrita, levar uma imagem para os alunos e pedir que eles escrevam um texto a partir do que eles viram. É uma proposta. Ah, mas para que escrever isso? Ah, vamos trocar impressões. Pensando aí na situação comunicativa, né? É sempre bom que os alunos tenham um interlocutor. Quem é que vai ler esse texto? Por que que nós estamos escrevendo esse texto? Quem é que vai ler esse texto? Que seja mais do que só o professor que vai ler, né? Que eles saibam, esses textos vão ser lidos pela o sexto ano, o sétimo ano vai escrever para a turma do sexto ano. Ah, nós vamos fazer um concurso de textos e vai ter uma banca avaliadora. Sei lá, eu tô colocando ideias aqui, né, para falar aí sobre esse ensino, né, da língua portuguesa, tá? Então, esse era para ser um texto, um texto. É um texto, né? Esse aqui também é um texto. O texto oral que eu estou construindo aqui com vocês. E aí que vai se transformar aí que vai se transformar aí quando vinculado aí nas mídias digitais em um audiovisual, né? Para fazer o fechamento, então, que a gente possa pensar mais nessas situações de comunicação, tá? No ensino da leitura e da escrita, é sobre isso. É sobre isso que eu quero trazer provocações, é sobre isso que eu quero trazer orientações, é sobre isso que eu quero trazer coisas práticas, exemplos de atividades, né, práticas, exemplos de condução na sala de aula, processo de diferentes técnicas de leitura, de diferentes técnicas de escrita, porque às vezes também se mantém fazendo do mesmo jeito, porque a gente não sabe fazer diferente. E isso é uma coisa que no início era bem mais difícil. Hoje, por isso que eu digo que algumas coisas nós já evoluímos. Hoje eu já vejo livros didáticos muito bons. Tem alguns livros didáticos que extrapolam, assim, que eu olho assim assim, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu não vou aproveitar. Porque a intenção é muito boa, mas o ritmo do sistema que ainda não está no ritmo que está ali prevendo, às vezes, o livro didático. Às vezes o livro didático está meio futurista na rapidez com que ele trata algum tema, sendo que a gente às vezes precisa reforçar e reforçar e reforçar determinados aspectos ali com os alunos. Dos últimos livros que eu trabalhei assim de língua portuguesa era isso, assim, ele trazia muito a questão dos gêneros, mas ele trazia assim, era uma página um gênero, virava a página já era outro. Opa, para aí, não vamos trabalhar o gênero assim de forma tão superficial. Não que eu tenha que fazer todas as etapas, não que necessariamente eu tenha que todos os gêneros que eu trabalhar em aula eu tenha que escrever, eu tenha que produzir, mas vamos trabalhá-lo com carinho, pelo menos, né? Não vamos meia página para cada gênero também aí já é ir para o raso, né? Mas enfim, de novo, temos livros didáticos muito bons que já dão um bom suporte para o professor nessa transição desse processo. Só que o professor que está acostumado com isso aqui, olha para aquele livro didático e não se identifica. O que eu faço com isso daqui? Como é que eu conduzo isso daqui? Apesar dos livros didáticos, alguns já vi até com a própria condução, fale para os alunos isso, diga para os alunos, etc. Às vezes a pessoa não se identifica com o seu estilo ali de ensinar, não se identifica com essa, porque está muito preso ainda aqui, na GT. Gramática tradicional a gente chama, apelida ela viu, muito de GT, tá? Carinhosamente, a GT, lindona.
Ela tem o seu valor, ela é importante, mas só ela não se sustenta, não sustenta. Só ela não nos traz resultados na leitura e na escrita. E aí nós falhamos enquanto formadores de leitores e escritores, escreventes. E não escritores profissionais, mas de pessoas, escreventes, vamos dizer assim, para não confundir com escritor profissional. De pessoas que escrevem, pessoas competentes na sua própria língua. Porque aí nós temos as pessoas, né, que já se disseminou, aí já é do senso comum dizer que não sabem a própria língua. Que coisa triste, né? Eu não sei se isso acontece, assim, até seria caso de estudar, até eu vou pesquisar. Eu não sei se isso acontece em outros países. Das pessoas dizerem assim, sei lá, dizerem, ah, eu não sei a minha própria língua. Será que os americanos dizem que eles não sabem inglês? E olha que americanos também cometem erros, né? Erros ortográficos ou erros gramaticais. Mas será que eles têm isso no senso comum deles de dizer que eles não sabem inglês? Se eles não são, acho muito difícil. Não, né? Mas por que que nós que somos falantes de língua portuguesa, por que que temos isso? Não sabemos português? Como assim? Se nós não sabemos português, quem é que sabe? Nós podemos não, às vezes não ter muito conhecimento aqui de GT. Então a gente precisa de uma vez por outra dissociar isto aqui, a língua portuguesa com GT. Estudar língua portuguesa não é estudar só GT, embora venha sendo ao longo dos anos, a maioria das aulas, né, num grande contexto de sim, as aulas focarem na GT, elas não são sinônimos, a gente precisa desconstruir isso. Deveria ser sobre isso, não sobre isso aqui, não sobre GT. Não a GT sozinha, porque isso aqui está dentro disso aqui. Isso aqui está dentro da língua portuguesa, mas ela está tomando lugar. O que faz parte está tomando lugar como se fosse o todo. Mas é porque vinha sendo trabalhado como se fosse o todo. Mas no momento que se deixar de se trabalhar como se todo, a gente vai entender que não é. Então as pessoas estão dizendo que não sabem português porque elas não sabem gramática. Só que gramática não é toda a língua, tem muito. A gramática é parte da língua. A gramática é aqui trabalhada de forma tradicional, né? Mas a gramática é parte da língua. Então existem também, de novo, né? Existem livros e livros e livros ali trabalhando diferentes conceitos de gramática, né? Diferentes trabalhos de gramática, dependendo de concepções de linguagem, enfim. Mas quando a gente olha mais para a estrutura, né? A gramática tradicional, ela trabalha com uma concepção de linguagem mais estruturalista, de olhar só para a estrutura sem considerar o contexto, sem considerar o sujeito, sem considerar que as gerações mudaram, sem considerar tudo isso, sem considerar quem é que está falando, para quem que está falando, com quem que está falando, por que que está falando, ou por que que está escrevendo, para quem que está escrevendo, né? Então a gente precisa dissociar até para as pessoas se empoderarem e se sentirem de fato como usuárias da língua portuguesa. Nós brasileiros falamos português. Não dizer que nós não sabemos nem falar português direito. Algumas variantes sim dissociam muito, mas esse conceito de variante, ele é mais do que o processo só da língua portuguesa. Ele é um processo de inclusão social. Ele é um processo de cidadania. Ele é um processo de assumir a identidade de brasileiro falante de português. Ou até mesmo talvez seja o caso de se adotar o português brasileiro, né? Porque uma das coisas que pensando nessa questão identitária, muitas pessoas questionam, algumas pessoas questionam, por que o português? Português é de Portugal, né? Sim, nós somos colonizados e temos que ser gratos, abre aspas. Nós somos colonizados por Portugal, né? E daí então a língua portuguesa, mas né, o nosso português brasileiro, ele é muito diferente do português de Portugal, por isso que já tem se usado, né, o português brasileiro.
Quem sabe um dia talvez se diga ele, então, professora da língua portuguesa brasileira, né? Mas, enfim, é isso. É essa introdução, é essa provocação que eu quis trazer e falaremos, aprofundaremos mais esses tópicos, porque são tópicos muito extensos, principalmente esses aqui, né? Daria para ficar aí anos falando sobre isso, destrinchando isso aqui, e sobre educação linguística, então vou falar mais para frente, sobre educação linguística, e não só falando teoricamente, tá? Mas trazendo isso para o nosso contexto também com análise de atividades, também com sugestões de atividades, também com ideias aí para diálogo e futuramente aí trocar ideias com outros professores também, né? Responder dúvidas, enfim, inquietações. É, seria isso. Gratidão pela sua escuta e até a próxima.